Arthur Schopenhauer foi um grande filósofo e escritor que viveu entre 1788 e 1860. Influenciou autores como Freud, Nietzsche, Einstein e muitos outros. Hoje vou falar sobre o livro A Arte de Escrever de Arthur Schopenhauer. Esse livro é uma antologia de ensaios originais da obra Parerga Paralipomena, publicados em 1851. Esse livro é dividido em 5 capítulos: sobre a erudição e os eruditos, pensar por si mesmo, sobre a escrita e o estilo, sobre a leitura e os livros, e sobre a linguagem e as palavras. Achei esse livro bem interessante pelas reflexões que Schopenhauer faz sobre todo o tema da escrita, em como o autor deve buscar pela melhor forma de expressar toda a sua criatividade para escrever um bom livro que permaneça vivo por séculos, e como o leitor deve buscar mais instrução ao ler um livro e entendê-lo realmente, e sobretudo criar sua opinião sobre ele, buscando sempre conteúdo de qualidade. Fala também o que a leitura pode causar no seu espírito. Isso e muito mais. Quer saber? Então fica no vídeo. Capítulo 1 – sobre a erudição e os eruditos. O que é erudição e um erudito, você me pergunta? É uma pessoa sábia, instruída, alguém que tem o conhecimento em sua vida e muitas vezes obtido também através da leitura. Para você ter um clareamento, eu vou ler aqui a primeira página para tu ver as próprias palavras de Schopenhauer. Quando observamos a quantidade e a variedade dos estabelecimentos de ensino e de aprendizado, assim como o grande número de alunos e professores, é possível acreditar que a espécie humana dá muita importância à instrução e à verdade. Entretanto, nesse caso, as aparências também enganam. Os professores ensinam para ganhar dinheiro e não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham, dando a impressão de possuí-la. E os alunos não aprendem para ganhar conhecimento e se instruir, mas para poder tagarelar e para ganhar áreas de importantes. A cada 30 anos desponta no mundo uma nova geração, pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertas do que todo o passado. É com esse objetivo que tal geração frequenta a universidade e se aferra aos livros, sempre aos mais recentes, os de sua época e próprios para sua idade. Em geral, estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm em mira apenas a informação, não a instrução. Sua honra é baseada no fato de ter informação sobre tudo, sobre todas as pedras, ou plantas, ou batalhas, ou experiências, sobre o resumo e o conjunto de todos os livros. Não ocorre a eles que a informação é um mero meio para a instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesma. No entanto, é essa maneira de pensar que caracteriza uma cabeça filosófica. Diante da imponente erudição de tais sabichões, às vezes digo para mim mesmo: essa pessoa deve ter pensado muito pouco para poder ter lido tanto. Schopenhauer critica aquelas pessoas que buscam informação e não instrução. Ele diz que você tem que buscar se instruir ao ler um livro. É claro que pode buscar informação e memorizá-las, mas o que muita gente faz é ler um livro atrás do outro para se gabar, para dizer que é rico ou milionário em conhecimento, ou seja, acaba sendo somente um repetidor de informações. Schopenhauer era até contra muitas editoras da época que traduziam as obras de Sócrates, de Platão e outros autores, porque ele dizia que se você quer estudar Sócrates, você que aprenda grego e vá e leia a obra original escrita diretamente por Sócrates, não ganhar o livro ali traduzido e prontinho para ser lido. Imagina só, quer ler a Bíblia? Vá e aprenda aramaico.
Provavelmente você não gostou dessa ideia, né? Schopenhauer pegava um pouco pesado com a erudição. Ele achava que se quer aprender algo, aprenda de verdade e não busque nenhum atalho. A proposta dele se aplica em tudo. Seu carro quebrou? Aprenda e arrume você mesmo. Quer uma reforma na sua casa? Então aprenda e a faça. Ele queria realmente que nos nutrisse com conhecimento e de uma certa forma isso seria bom, porque você poupa o dinheiro ao ter que chamar um profissional para resolver. Isso tornaria realmente as pessoas bem instruídas e diminuiria o número de pessoas aprendendo apenas na busca de dinheiro, trazendo de fato um olhar diferente ao saber, fazendo com que a instrução seja um fim em si mesma e não apenas um meio para atingir algo. Ah, se Schopenhauer visse os dias de hoje. Para você ter uma ideia de como Schopenhauer ia longe com o conhecimento e a instrução, ele propôs que devia ser lei que cada pessoa com menos de 20 anos não podia frequentar a faculdade e que passaria por um exame rigoroso nas 2 línguas antigas antes de fazer a matrícula, e que todo universitário, antes de partir para sua matéria, teria que cursar filosofia, e as condições ainda seriam maiores para os cursos superiores. Ele disse que essa mudança diminuiria o número de maus médicos, advogados, juízes, professores ignorantes e todo tipo de charlatão. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. Coloca aí o que tu acha. Seria bom ou nem tanto? Ajudaria a tornar o mundo melhor ou só dificultaria o acesso à instrução e ao estudo? Comenta aí embaixo. Capítulo 2. Pensar por si mesmo. A mais rica biblioteca, quando desordenada, não é tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada. Da mesma maneira, uma quantidade de conhecimento, quando não foi elaborado por pensamento próprio, tem muito menos valor do que uma quantidade bem mais limitada, que, no entanto, foi devidamente assimilada. O que Schopenhauer disse usando o exemplo da biblioteca foda e a biblioteca mais ou menos é que mesmo que seja a biblioteca mais foda do mundo, se ela estiver toda desorganizada, os livros infantis na prateleira de obras sagradas, os livros de história nas fileiras de receita e os livros de autoajuda nas estantes de relatos nazistas, essa biblioteca vai ser muito inferior que a biblioteca lá da minha antiga escola, que tinha o quê? Uns 3 livros. Então mesmo que você tenha cursado faculdade e tenha devorado os mais fodásticos livros da história da humanidade, se você não pensar sobre seu conhecimento, se você não ter um senso crítico, uma opinião que faça parte apenas de tu, bom, essa é a diferença entre os tão falados eruditos que leram até ficarem burros e os sábios de verdade. E tem outra coisa, Schopenhauer diz que somos feitos de espírito. Isso provavelmente você já sabe, mas ele diz que o pensamento é a essência do espírito. Nada de sobrenatural, apenas que o pensamento cria uma individualidade, tornando o nosso espírito único. E você sabe que a leitura é um substituto do pensamento? Pois é, eu também me admirei quando eu li isso, mas isso faz sentido. Pensa só naquele momento que tu tá lendo e entra tão a fundo na ideia do autor e na história que por um momento você esquece do mundo real. Então, isso foi pensar com o pensamento de outra pessoa. Por isso aquela sensação boa quando lemos, de não precisar se preocupar com nada, você fica com a mente bem mais vazia. Por quê? Porque não estava pensando naquele momento, não 100% com o seu próprio pensamento. E isso pode causar um sério problema ao seu espírito e no seu pensamento próprio, se você é aquele tipo de pessoa que tem um livro em mãos a todo momento livre. O excesso de leitura tira toda a elasticidade do seu espírito, assim como uma pressão contínua tira a elasticidade de uma mola. É como deixar seu pensamento ser conduzido por outra pessoa o tempo todo. E nesse caso, quando você necessitar pensar por si mesmo, seu espírito acaba se estranhando porque está mais acostumado com pensamentos alheios do que com seus próprios. Fora a preguiça de pensar que se forma depois disso. Então reduza suas horas de leitura e até durante ela faça pausas e pense a respeito do que leu. Não só para raciocinar e realmente aprender, mas para ter o senso crítico bem afiadinho. Schopenhauer diz que lembramos apenas de 1/3 do que lemos. E isso tá bom, porque querer que alguém lembre de tudo que leu é o mesmo que querer que alguém carregue tudo que já comeu.
Eu também não gostei disso quando eu li, justamente pelo fato disso ser verdade. Ter que diminuir minhas leituras? Tá de sacanagem, né? Mas começa a te observar que a leitura molda você. Quanto mais você lê, mais pensamentos alheios você absorve. E isso é ainda pior se você lê livros ruins, livros de espíritos pobres. Então, acima de tudo, escolha muito bem o que você lê. Por fim, apenas seus pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são entendidos de modo autêntico e completo. Mesmo você absorvendo algo que não sabia, tem que pensar a respeito para aprender, mas nossa mente faz isso de modo automático e não percebemos. Apenas quando o assunto é realmente difícil, exige uma atenção maior. A vida autêntica de um pensamento dura até que ele chegue ao ponto que faz fronteira com as palavras. Ali se petrifica e a partir de então está morto. Entretanto, é indestrutível da mesma maneira que os animais petrificados da pré-história. Schopenhauer diz que pensamentos alheios são como restos de comida, meros fragmentos de algo individual que foi um dia. Os eruditos são aqueles que leram coisas nos livros, mas os pensadores, os gênios, os ricos em luz promotores da espécie humana são aqueles que leram diretamente no livro do mundo. Então coloca aí embaixo quanto tempo você passa lendo, quanto tempo você passa pensando por si mesmo. E também se você concorda que a leitura causa essa diferença no nosso ser, se perde realmente essa elasticidade de pensar por si mesmo, livre das amarras e influências de pensamentos alheios. E se tudo isso faz sentido para você, coloca aí nos comentários tua opinião, pensa por ti mesmo e cria sua teoria em cima disso. Assim já vai estar sendo um bom erudito. Capítulo 3. Sobre a escrita e o estilo. Schopenhauer diz que existe 3 tipos de escritor. O primeiro escreve a partir da memória. Eles simplesmente escrevem o que vem à cabeça. Esses são os mais comuns. O segundo, os que pensam enquanto escrevem. Eles pensam justamente para escrever. Seria aquele que enquanto escreve vai formulando sempre o que vai dizer. Um pensamento ao curto prazo, digamos. Tem uma boa quantidade de escritores assim. E em terceiro, aos que pensam antes de se pôr a escrever. Escrevem apenas porque pensaram antes. Tá lá no dia a dia e já tá pensando no que vai escrever. Constrói toda uma ideia primeiro, estrutura ela e depois ele escreve. Esses são os mais raros. Talvez os que pensam antes de escrever podem ser os mais raros, mas isso não serve muito de base, porque um autor que gosto muito e usa justamente o tipo 1 de escrita, ele vai descobrindo a história a partir do que ele escreve. É o George R.R. Martin e olha os livros dele. Não preciso nem comentar, né? Mas eu concordo com Schopenhauer porque algo bom realmente se faz quando é bem construído e bem formulado. George Martin escreve desse modo, mas em alguns casos, como ele disse, escreve mais de uma vez o mesmo capítulo para poder escolher melhor. Enfim, cada um tem o seu modo. Mas voltando ao Schopenhauer, ao longo de todo esse capítulo ele cita algumas habilidades que um bom escritor deve ter. Então eu vou falar resumidamente aqui para você. A primeira habilidade para ser um bom escritor é tenha algo a dizer. Schopenhauer diz bastante sobre os escritores que só enchem linguiça, falam e nunca tem nada a dizer. Isso é óbvio, né? Ter um assunto é realmente importante, mas de preferência algo que realmente impactará na vida de alguém quando ela ler. A segunda habilidade é tenha mais originalidade, e por isso a importância de pensar por si mesmo, porque um dos fatores primordiais é escrever a partir do que foi visto ou vivido por você mesmo, sem as amarras e influências de livros passados que tenha lido. Assim, deixar que sua criatividade e marca flua é essencial. Essa é uma habilidade valiosa para um escritor. A terceira habilidade é escreva de uma forma simples. O assunto fica muito mais belo e compreensível. Muito provavelmente você já leu livros assim, onde aquele autor que escreve como alguém que não pertence a este mundo. Aquela complexidade toda cheia de palavras que você tem que ficar indo no Google toda hora para entender o que ele está dizendo. Em alguns casos, o assunto abordado é bem mais superficial que toda a estrutura que ele criou para falar de algo tão simples. Tentar compensar o conteúdo com enfeite causa muita falta de clareza. Usam termos complexos para dizer coisas simples. É melhor você deixar de falar de algo bom do que desperdiçar o tempo do leitor com algo insignificante. Então seja objetivo, o tempo e a paciência do leitor não é infinito. A quarta habilidade é tenha um bom estilo.
Muitos autores escrevem coisas ótimas, mas ficam agarrados a estilos de alguém que leu, ou simplesmente não desenvolve o seu próprio que fique interessante. Então busque inspiração, mas registre a sua marca. Crave o seu estilo próprio na construção das palavras. E a quinta habilidade, aqui Schopenhauer explica dois conceitos, matéria e forma. A matéria seria o assunto abordado, o tema, o conteúdo que um escritor aborda em seu livro. Por exemplo, vai falar sobre batata. Batata vai ser o assunto. E a forma é como ele pensa a respeito da batata, como vai expressar o pensamento, como vai estruturar toda uma teoria de uma forma que melhor você compreenda o pensamento que uma vez existia somente no espírito do autor sobre a batata. Essa é a matéria e a forma. No exemplo mais claro, é como um pintor investir somente nos melhores materiais e cores, mas não desenvolver suas habilidades de pintar. A pintura pode sair boa, mas isso não será obra de sua competência, pois está encoberta por um bom material. Então pode-se saber muito sobre a batata, mas o modo como se expressa é primordial para comunicar o entendimento pela batata. E Schopenhauer diz que as pessoas focam apenas na matéria e não na forma, mas diz que o mais importante é a forma, porque a matéria é acessível a todos, mas apenas a forma, que é realmente algo autêntico, algo pensado, é onde fica o talento. Pensa aí, você já pegou aquele livro achando que era foda pela capa, pelo tema, mas quando começou a ler, haja paciência. O autor começa a abrir lacunas, temas em cima de temas, e aquilo fica um labirinto e você sente que só está sendo enrolado. Aí o livro acaba e você é convidado para comprar o próximo. Parece que Schopenhauer naquele tempo já sacava as malandragens que usam por aí. Capítulo 4 – Sobre a leitura e os livros. Nesse capítulo, Schopenhauer aborda numa finalização tudo que ele falou até aqui. Então, assim como a comida precisa ser digerida, a leitura também, para que você realmente aprenda e se instrua ao ler com pausas e na dosagem certa. Assim terá um sólido mapa mental para acessar naturalmente seu conhecimento sempre que precisar. Além de tudo, os pensamentos postos em papel não passam em geral de um vestígio na areia por um caminhante. Assim, enxerga-se bem o caminho que ele tomou, mas para saber o que ele viu durante o caminho, é preciso usar os próprios olhos. Mas a escrita pode possibilitar em escala muito maior do que a companhia de alguém, pois a escrita revela realmente a construção de profundos pensamentos. E Arthur Schopenhauer não manda recado não, viu? Ele critica vários autores e obras citando até seus nomes. E fica indignado pela quantidade absurda de livros que saem em nome da literatura. Diz que a única coisa que fazem são gerar empregos e tirar uns trocados do bolso das pessoas. Um desperdício de tempo e dinheiro, e afirma boa parte dessa literatura ser não apenas inúteis, mas prejudiciais. E diz que as pessoas só procuram o novo, o recente, para discutir nas rodinhas sociais como a mídia os influencia. Aí com isso eu concordo, porque eu já fiz isso, na verdade com série, assistir tipo uma série ou outra para ter ali um assunto com as pessoas, porque geralmente todo mundo assiste, né? Mas com o livro já é diferente, como o livro demora um pouco, eu já não vou se dar o trabalho. Mas naquela época não tinha TV, então provavelmente era isso mesmo que tinha para fazer. Mas é dessa forma que conhecemos os grandes autores sem nunca lê-los, ficando esquecidos em estantes empoeiradas em bibliotecas públicas. E lembra que eu falei que a leitura substitui o pensamento e tal? Então, Schopenhauer diz que não há conforto maior para o espírito do que a leitura dos clássicos antigos ou mesmo a Bíblia. Logo que uma pessoa tem qualquer um deles, mesmo que seja por meia hora, sente-se imediatamente renovado, aliviado, purificado, elevado e fortalecido. É como se tivesse bebido de uma fonte de água em meio aos rochedos. Será que essa impressão se deve às línguas antigas e à sua perfeição? Ou à grandeza dos espíritos cujas obras sobreviveram aos milênios, intactas sem perder seu vigor? Talvez aos dois fatores ao mesmo tempo. Capítulo 5 – Sobre a linguagem e as palavras.
Aqui Schopenhauer fala bastante das palavras e conceitos entre idiomas, que não podem ser inteiramente traduzidos com exata perfeição, causando o mesmo efeito. Assim como poemas, eles não podem ser traduzidos, apenas recriados. Quando se aprende uma língua, a dificuldade consiste sobretudo em reconhecer cada conceito para o qual essa língua tem uma palavra, mesmo que a própria língua de quem aprende não possua nenhuma palavra que corresponda com exatidão a tal conceito, o que ocorre com frequência. Por isso, quando alguém aprende uma língua estrangeira, precisa delimitar várias esferas inteiramente novas de conceito, onde antes não havia nenhuma. Portanto, não só aprendemos palavras, mas adquirimos conceitos. Essa é a importância do estudo das línguas antigas, porque elas diferem muito com a nossa. Essa diferença é muito maior entre duas línguas modernas. Schopenhauer diz que a nossa vida é como estar no meio de um nevoeiro. Temos uma visão muito curta e próxima de nós. Mas aprender uma língua nova, conceitos novos, é expandir essa neblina e enxergar além dela. Por fim, aqui vai minha opinião sincera sobre o que eu aprendi sobre esse livro. É fundamental você escolher tudo o que ler, porque nosso tempo é muito pouco. E após que você curte ler como eu, tem uma lista gigante que só cresce, e se continuar assim, uma vida é pouco para tudo isso. Então não dá para ler o tempo todo e lembrar de tudo. Mas também não é por isso que vamos parar, mas sim encontrar o equilíbrio para que possa fazer tudo e absorver o relevante. Isso sempre pensando por si mesmo, não só porque é muito necessário, mas porque precisamos trazer e aplicar na nossa realidade, seja lá o que for lido. Mesmo que uma obra e filosofia antiga ainda sirva para os dias de hoje, muita coisa muda e precisa ser remodelada. Então aprender, moldar e aplicar a instrução como ferramenta na nossa vida é como aprender uma língua nova. Não só se estende o saber e o conceito, como também se eleva a percepção da realidade. Agora eu só tenho mais uma coisa a dizer. Por favor, curta e se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo deu trampo, minha nossa. Então, como de lei, posta lá no status do WhatsApp, nem dá trabalho, só copiar e colar. Um ou outro que se interessar vai vir e vai assistir. Assim você não faz ideia do quanto me ajuda. Então coloca aqui embaixo nos comentários tudo que você achou do vídeo, coloca aqui a resenha que você quer que eu traga aqui pro canal e vai assistir esse próximo vídeo aqui, vai. Para de ler um pouco e assiste esse aí. É nóis e falou.